Existe uma antiga lenda que percorre os séculos. Uma fraternidade secreta de mestres iluminados que, nas sombras da história, guia silenciosamente o desenvolvimento espiritual da humanidade. Imagine figuras extraordinárias que dominaram os segredos mais profundos da consciência humana, transcendendo as limitações do corpo físico e do ego, capazes de comunicar-se telepaticamente através de continentes e de manipular as próprias leis da natureza. Fantasia ou realidade? No final do século XIX, uma mulher extraordinária e controversa rompeu o véu de silêncio que cobria estes mistérios. Helena Petrovna Blavatsky, viajante intrépida, escritora brilhante e médium excepcional, tornou-se a ponte entre o mundo comum e uma realidade oculta que poucos tiveram acesso. Através dela, o conceito da grande fraternidade branca ganhou forma e visibilidade no Ocidente. Hoje, mergulharemos nas revelações de Blavatsky sobre esta irmandade secreta e descobriremos como estes ensinamentos revolucionaram o pensamento espiritual moderno, lançando as bases para muito do que conhecemos hoje como Nova Era. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo universo dos mestres ascensionados e dos guardiões invisíveis da sabedoria ancestral. Capítulo 1. A universalidade do conceito. Muito antes de Helena Blavatsky pronunciar o nome Grande Fraternidade Branca, a humanidade já cultivava a noção de seres humanos espiritualmente aperfeiçoados que guiam a evolução da nossa espécie. Este conceito atravessa culturas e milênios, manifestando-se de formas surpreendentemente similares em tradições aparentemente desconexas. No misticismo taoísta da China antiga, encontramos os Lohans, homens e mulheres que alcançaram a perfeição e escolheram ocultar-se do mundo comum, influenciando-o sutilmente. Lao Tse, o enigmático autor do Tao Te Ching, é considerado um destes mestres aperfeiçoados. Paralelamente, a tradição confucionista descreve os Minkizi, sábios que dominaram a virtude perfeita e operam nos bastidores da sociedade. No berço do Himalaia, o budismo Mahayana nos apresenta os Bodhisattvas, seres que atingiram a iluminação, mas, por compaixão infinita, renunciaram ao nirvana para ajudar todos os seres sencientes a alcançar a libertação. Na corrente Theravada, encontramos os Arhats, que formam uma sagrada comunidade de iluminados. Para ambas as escolas, Siddhartha Gautama, o Buda histórico, foi apenas um entre estes seres transcendentes. O jainismo fala dos Tirthankaras, aqueles que construíram a ponte para a libertação espiritual. No vasto oceano do hinduísmo surgem os Jnanis ou Rishis, seres que alcançaram a onisciência e dedicam-se a elevar outros ao mesmo estado. Shankara, Patanjali e Narayana são alguns destes mestres imortalizados pela tradição. Mesmo nas religiões abraâmicas, com sua tendência ao exclusivismo, podemos identificar conceitos similares. No judaísmo, os Roer, videntes, Nebim, iniciados, e profetas formam uma linha contínua de seres iluminados. O cristianismo, apesar da centralidade de Cristo, reconhece a Communio Sanctorum, a comunhão dos santos que participam da luz divina. No islamismo, especialmente em sua vertente mística, o sufismo, encontramos os Wali Allah, os amigos de Deus, que formam uma hierarquia espiritual invisível. Esta universalidade revela uma verdade profunda. A ideia de uma fraternidade oculta de mestres guiando a humanidade não é invenção de Blavatsky ou da teosofia moderna, é um arquétipo espiritual presente no inconsciente coletivo da humanidade desde tempos imemoriais. Capítulo 2. Blavatsky e sua missão extraordinária. Helena Petrovna Blavatsky não era uma mulher comum.
Nascida na região onde hoje se situa a Ucrânia em 1831, em uma família aristocrática, desde cedo demonstrou habilidades psíquicas extraordinárias e uma rebeldia indomável contra as convenções sociais de sua época. Sua vida foi uma saga de viagens audaciosas por terras exóticas, do Egito à Índia, do Tibete à América, sempre em busca de conhecimento oculto. O que poucos sabem é que, segundo seus relatos, estas viagens não eram meros caprichos de uma aventureira excêntrica. Blavatsky afirmava estar cumprindo uma missão outorgada pelos mestres da Grande Fraternidade Branca, especialmente dois instrutores conhecidos posteriormente como Mestre Moria e Mestre Kutumi, dois adeptos que, segundo ela, residiam na região do Himalaia. Em 1875, Blavatsky fundou, junto com Henry Steele Olcott e William Quinn Judge, a Sociedade Teosófica, organização dedicada ao estudo comparado das religiões, filosofia e ciência, e à investigação das leis inexplicadas da natureza e os poderes latentes no ser humano. Este foi o veículo escolhido para transmitir ao Ocidente aspectos da sabedoria ancestral até então reservada aos iniciados orientais. Suas obras monumentais, Isis sem véu e A Doutrina Secreta, não foram, segundo ela, simples produções literárias, mas transmissões telepáticas recebidas destes mestres, complementadas por suas próprias investigações nos registros akáshicos e bibliotecas ocultas. O papel de Blavatsky não era criar uma nova religião, mas restaurar o conhecimento da religião-sabedoria primordial da qual todas as tradições espirituais teriam derivado. Apesar das controvérsias e acusações de fraude que a perseguiram em vida, o impacto de seu trabalho foi inquestionável. Blavatsky reintroduziu conceitos orientais como karma e reencarnação no pensamento ocidental, influenciou artistas como Wassily Kandinsky e William Butler Yeats e lançou as bases para movimentos espirituais que floresceriam no século XX. Foi, indiscutivelmente, a grande ponte entre o esoterismo oriental e ocidental. Capítulo 3. Os Mestres da Sabedoria Desvelados. Quem são, afinal, estes misteriosos mestres da Grande Fraternidade Branca? Segundo as revelações de Blavatsky, eles não são seres etéreos, divindades ou entidades angélicas, mas homens e mulheres que alcançaram um nível extraordinário de evolução espiritual através de muitas vidas de autodisciplina e serviço. Contrariamente à crença popular, estes mestres não são espíritos desencarnados, mas seres humanos fisicamente encarnados, embora com capacidades que transcendem as limitações comuns. Eles dominaram as leis da natureza, desenvolveram faculdades latentes em todos os seres humanos e conquistaram o controle sobre seu veículo físico, podendo mantê-lo por períodos extremamente longos ou descartá-lo e recriá-lo à vontade. Blavatsky resistiu fortemente à divulgação dos nomes e identidades destes mestres, prevendo corretamente que isso levaria à idolatria e à deturpação de seus ensinamentos. No entanto, devido à indiscrição de alguns de seus discípulos, os nomes de certos mestres tornaram-se públicos. Entre eles, Moria e Kutumi, seus instrutores diretos, e figuras históricas como o enigmático Conde de Saint-Germain e Alessandro Cagliostro, que teriam sido membros desta fraternidade que ocasionalmente se manifestaram publicamente. Um aspecto crucial dos ensinamentos de Blavatsky sobre os mestres é que eles não desejam adoração ou veneração. São professores, não deuses ou salvadores. Sua missão é despertar em cada ser humano as mesmas faculdades e poderes que eles desenvolveram seguindo o antigo princípio hermético. Como acima, assim abaixo, como no interior, assim no exterior. Segundo Blavatsky, a Grande Fraternidade Branca está dividida em 3 seções principais no plano material: a egípcia, a indiana e a tibetana.
Estas sessões compreendem mestres de várias nacionalidades, tanto orientais quanto ocidentais, trabalhando em harmônica colaboração. O termo branca no nome não se refere à raça, mas à qualidade da luz espiritual que estes seres irradiam. Capítulo 4. O caminho da iniciação. Como alguém se torna membro da Grande Fraternidade Branca? Blavatsky foi clara: não existe filiação direta. O caminho passa necessariamente pelas escolas autorizadas da fraternidade que operam no mundo, as genuínas escolas iniciáticas que preparam o estudante para o eventual ingresso nesta irmandade transcendental. No tempo de Blavatsky, ela identificou várias tradições que funcionavam como antecâmaras da Grande Fraternidade, a Sociedade Teosófica, sua própria organização, certas ordens rosacruzes autênticas, ramos específicos da maçonaria esotérica, o martinismo, algumas escolas de yoga, linhas sufistas e a misteriosa confraria dos drusos, entre outras poucas. O processo iniciático segue um padrão universal em todas estas escolas: purificação, iluminação e união. Primeiro, o candidato deve purificar-se de condicionamentos limitantes e padrões egóicos. Depois, através de práticas específicas, desperta gradualmente as faculdades superiores da consciência. Finalmente, alcança a união consciente com seu eu superior e, por extensão, com a consciência universal. Este caminho não é para os fracos de espírito ou para os meramente curiosos. Exige dedicação absoluta, coragem inabalável e, sobretudo, um amor desinteressado pela humanidade. Como Blavatsky frequentemente enfatizava, o verdadeiro ocultismo é altruísmo aplicado à busca pelo conhecimento não para benefício pessoal, mas para melhor servir à evolução coletiva. Uma advertência importante feita por Blavatsky: os verdadeiros mestres jamais se comunicam através de médiuns em estado de transe ou possessão. A comunicação ocorre por telepatia consciente ou, em casos raros, por aparições diretas, sempre preservando o livre-arbítrio e a consciência plena do discípulo. Esta distinção é fundamental para evitar os inúmeros enganos e fraudes que proliferaram após a popularização da ideia dos mestres. Capítulo 5. O legado perdurante. O impacto das revelações de Blavatsky sobre a Grande Fraternidade Branca transcendeu em muito sua vida e a organização que ela fundou. Após sua morte em 1891, o conceito foi adotado, expandido e, infelizmente, também distorcido por inúmeros movimentos espirituais subsequentes. N. Besant e Charles Leadbeater, líderes teosóficos da segunda geração, ampliaram consideravelmente as informações sobre os mestres, muitas vezes acrescentando detalhes que Blavatsky teria considerado inapropriados para divulgação pública. Alice Bailey, através de seus 24 livros ditados telepaticamente pelo tibetano, supostamente o mestre Djwhal-Khul, elaborou uma cosmologia complexa em torno da hierarquia espiritual, termo que passou a utilizar para se referir à Grande Fraternidade. Os movimentos Eu Sou e Ponte para a Liberdade, fundados nas décadas de 1930 e 1950, respectivamente, popularizaram ainda mais o conceito, frequentemente com adições dramáticas e sensacionalistas. O movimento da nova era, a partir dos anos 1970, incorporou a ideia dos mestres ascensionados como elemento central de sua cosmologia eclética. Apesar destas derivações e distorções, o núcleo dos ensinamentos de Blavatsky sobre a Grande Fraternidade mantém-se relevante. Existe uma sabedoria perene por trás de todas as tradições espirituais genuínas. Esta sabedoria é preservada por seres humanos que alcançaram níveis extraordinários de evolução e está disponível para qualquer pessoa que trilhe o caminho da autotransformação com sinceridade e perseverança.
O verdadeiro legado de Blavatsky não está na criação de um novo culto ou sistema de crenças, mas na ponte que ela construiu entre Oriente e Ocidente, entre ciência e espiritualidade, entre razão e intuição. Ao reintroduzir conceitos como karma, reencarnação e evolução espiritual no pensamento ocidental, ela ajudou a preparar o terreno para uma compreensão mais holística e inclusiva da espiritualidade. A jornada de Helena Blavatsky e suas revelações sobre a grande fraternidade branca continua a nos fascinar e inspirar. Em um mundo cada vez mais fragmentado por divisões religiosas, políticas e culturais, seu chamado para reconhecer a unidade fundamental de toda a sabedoria espiritual ressoa com força renovada. Como ela mesma escreveu em A Chave para a Teosofia, a sabedoria era una na antiguidade, e isso fica provado pela identidade da filosofia religiosa primitiva e pelas idênticas doutrinas ensinadas aos iniciados durante os mistérios, instituição universalmente difundida em outros tempos. Esta visão unificadora nos convida a olhar além das diferenças superficiais entre tradições espirituais e reconhecer o fio dourado que as conecta. Nos lembra que, independentemente do caminho que escolhemos, a meta é uma só: despertar para nossa verdadeira natureza divina e expressar todo o potencial latente em cada ser humano. Talvez o mais inspirador no conceito da grande fraternidade branca não seja a existência de seres extraordinários em lugares remotos, mas a promessa de que cada um de nós carrega a semente da mesma grandeza. Como Blavatsky insistia, os poderes manifestados pelos mestres são simplesmente produto do desenvolvimento de forças latentes em todo homem e mulher. A chama divina que arde no coração dos mestres é a mesma que pulsa silenciosamente em nós, à medida que os impedimentos da matéria e do ego são gradualmente removidos através da disciplina espiritual e do serviço altruísta. Esta chama brilha com crescente esplendor, iluminando não apenas nossa própria jornada, mas também o caminho daqueles ao nosso redor. Este é o convite perene da grande fraternidade branca e o legado eterno de Helena Blavatsky: tornar-nos, cada um à sua maneira, mestres de nós mesmos e faróis de luz para um mundo em transformação. Agradeço por terem acompanhado esta jornada pelos mistérios da grande fraternidade branca. Que as revelações de Blavatsky despertem em você a mesma chama que arde nos mestres, pois o maior segredo não está nas montanhas do Tíbet, mas no templo do seu próprio coração. Continue buscando, questionando e, sobretudo, amando. Namastê e até a próxima.